avançado no AVA. Bem, então vamos iniciando. E, como eu já tinha falado, né, no último encontro, a gente tinha falado aqui das partes de tensões e correntes alternadas e dos fasores, né? O fasor é aquele formato de tensão ou corrente que a gente transforma aqui para um número complexo, o domínio da frequência, né? E agora essa parte de frequência vai ficar mais importante, essa transformação, que a gente vai ver o impacto que essas tensões e correntes alternadas vão causar quando passarem por, por uma resistência, por uma indutância e por uma capacitância. Inicialmente, vamos falar da resistência, depois eu venho para o quadro, para a gente formar uma tabelinha posteriormente, né? Então, aqui, ó, a gente tem a resistência e eu passo uma tensão, aplico uma tensão numa resistência, a corrente ela vai seguir o mesmo formato da tensão, com os mesmos instantes de pico, os mesmos instantes de passagem pelo zero, os mesmos instantes de mínimos aqui, todos ocorrendo numa mesma fase, a gente vai dizer, né? Aquele ângulo φ, ou θ, enfim, esse ângulo aqui, ó, esse ângulozinho aqui, φ, da tensão e da corrente são iguais, certo? Ambos estão na mesma frequência angular, no mesmo ômega, e o ângulo φ da tensão e da corrente é o mesmo, certo? É algo similar ao que a gente vai fazer aqui na simulação. Eu tenho aqui, só para ficar diferente, eu coloquei dois valores diferentes, um de tensão e um de corrente, de amplitude, né? Senão eles ficariam sobrepostos. Aqui a tensão vai ser um pouquinho maior, 60 volts, a corrente 50 amperes. Frequência angular 120 π, ou seja, dá 60 Hz, né? Ou 120 π radianos por segundo. Os ângulos os mesmos, ó, o φ1 e o φ2 igual a zero. E está aqui a primeira tensão e a corrente, né? E aqui postando os dois. Então, aqui está o gráfico formado por essa composição. Está rodando. Pronto. Perdão. Eu estava fazendo os testes pela manhã. Acabei colocando aqui cosseno. Deixa eu botar seno, né? Deixa eu botar cosseno. Pronto. Deixa eu rodar de novo aqui. E foi. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem os mesmos picos, nos mesmos instantes, a passagem por zero nos mesmos instantes, os mesmos mínimos aqui, nos mesmos em um momento único, né? Então, os dois ângulos são iguais. E eu poderia colocar quaisquer ângulos aqui. Posso botar π sobre 6. Nos dois, um vai acompanhar o outro do mesmo jeito. Certo? Então, eles não vão ter um defasamento. Pode ter alguma não começar do zero, começar um pouquinho depois do zero aqui, o cosseno, né? Mas ambos são iguais. A diferença do θv e do θi é igual a zero. Isso aqui importa. Igualzinho a gente viu aqui nesse daqui, né? E aí, olhando para vamos agora para o quadro, para vocês acompanharem aqui no quadro. Foi? Só nossa, ajeitando aqui, assim. Mais ou menos. Bom, então aqui no quadro, vamos analisar primeiro as resistências. Vou dividir aqui o quadro em três partes, né? Primeiro do resistor. E eu vou colocar o mesmo padrão que o livro adota, que é o seguinte: a letra minúscula, ele identifica um sinal de tensão ocorrente no domínio do tempo, certo? Então aqui a tensão vai ser igual
a resistência vezes a corrente. Então, a gente vai fazer uma relação de tensão-corrente. Quando eu tenho quando eu tenho uma tensão sendo aplicada numa corrente, uma corrente passando uma tensão sendo aplicada no resistor, ou uma corrente passando numa resistência, enfim, essa tensão vai induzir uma corrente, essa corrente vai gerar essa tensão, e aí eu vou ter o seguinte, ó, se estão os dois no domínio do tempo, tanto V quanto I, e a resistência é apenas uma constante, nessa relação aqui, então não tem problema nenhum aqui, eu já identifico claramente que há o mesmo ângulo, né? Só estou multiplicando uma constante, a, aquela fórmula da corrente no tempo, né? A corrente como sendo Im cosseno de ômega t mais φ. Então, se eu estou multiplicando uma constante, né, que é uma resistência, por isso daqui, eu só vou multiplicar o Im aqui, e o restante, cosseno de ômega t mais φ, vai ser igual para a tensão. Então, tem um mesmo ângulo para a tensão e para a corrente. Só que a gente viu que é muito problemático, né? A gente fazer relações nesse formato de cosseno de ômega t mais φ, no domínio do tempo. Então, a gente vai fazer uma transformação, que eu vou sair do tempo para a frequência. Então, eu vou fazer uma transformação fasorial aqui, né? Onde eu vou transformar essa tensão e essa corrente em fasores. E aí o livro usa essa letra maiúscula para a tensão e para a corrente, né? Agora vão ser números complexos, né? O R continua constante, é uma constante, então vai permanecer. Então aqui eu vou fazer uma transformação. Vou fazer uma transformação do tempo para a frequência. Deixa eu só frequência. Uma transformação do domínio do tempo para a frequência é uma transformação fasorial, nesse caso. A única mudança que eu precisei fazer foi sair de Vm cosseno de ômega t mais φ e de Im cosseno de ômega t mais φ para o fasor de tempo, de tensão, né? Que vai ser o Vm fase o φ da tensão, e o da corrente, que vai ser Im fase o φ da corrente. Então, essa foi a transformação necessária para a resistência. E aí eu tenho aqui que a tensão dividido pela corrente é igual à resistência, né? Que é o elemento, né, a característica elétrica, né, capaz nesse circuito, de impor, de dificultar a passagem de corrente elétrica. Né? E essa relação aqui vai dar, obrigatoriamente, um número puramente real. Olha que interessante aqui. Se eu disse que os ângulos são os mesmos, né? O defasamento é o mesmo, então se eu estiver dividindo lá um IM, um VM, né, que é no numerador, aliás, um VM fase θ, o IM aqui, no denominador, vai ter a mesma fase, obrigatoriamente. Então, essa divisão vai resultar, o VM sobre o M, num R fase θ menos θ. Lembra a divisão como era, né? Divide os módulos, subtrai os ângulos. Então, vai dar aqui um VMM, eu vou chamar de R logo, e fase zero. Isso aqui é a mesma coisa de um número puramente real, né? Esse número aqui, a resistência, é um número puramente real. Então, não tem como eu ter uma resistência como um número complexo imaginário. Ele é puramente real. Né? Então, aqui eu tenho uma
resistência. Certo? Isso aqui é a minha resistência. Deixa eu agora fazer aqui para cima. Agora, o que vai acontecer quando eu passar uma tensão e uma corrente alternados, né, em um indutor? O comportamento já vai ser um pouco diferente. Vamos ver como é que vai ser. Quando eu aplico uma tensão no indutor, olha como é o comportamento dela. Isso aqui era na resistência, na indutância. Eu vou ter uma corrente que vai chegar no pico um pouquinho depois da tensão ter chegado no pico. Quanto mais à direita aqui, né, nesse gráfico, maior o tempo, né? Então, a corrente vai estar atrasada da tensão. E, experimentalmente, esse atraso, né, foi medido em 90 graus. O que significa um ângulo de 90 graus? O ciclo como um todo, né, o ciclo inteiro, ele tem 360 graus. Então, 90 graus é um quarto de ciclo. Né? Um quarto de ciclo é justamente o tempo, né? É justamente a diferença entre os picos que ocorreram a tensão e ocorreu a tensão, o pico da tensão, no momento em que ela ocorreu, até o momento em que vai ocorrer o pico da corrente. Tem esses 90 graus aí de diferença de um para o outro. E o mesmo dos zeros, né? O zero do mesmo jeito. No momento que eu cheguei no zero aqui com a tensão, estou aqui na descendente, pá, cheguei no zero. Um quarto de ciclo depois, eu vou chegar no zero com a corrente também. Então, tem essa diferença de 90 graus. Certo? Aí você diz, mas 90 graus, como é que eu vou definir isso, então? Como é que eu vou representar de uma forma matemática essa representação? Eu não posso colocar aqui na resistência, né? Que ficou V igual, aí o indutor vai ser a letra L, né, da indutância, V igual LI, porque são fases diferentes, né? Eu vou ter 90 graus de diferença de um para o outro, né? De um para o outro. E é o que a gente vai fazer para representar isso. Então, eu vou mostrar aqui mais à frente aqui no slide, que já era um exercíciozinho que ia ter mais à frente aqui, essa tabelinha de identidades trigonométricas. Então, aqui, se vocês repararem bem, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu mostrar aqui mais à frente. Aqui no sexto, na sexta identidade, principalmente esse ladinho aqui, o seno. Observem que o seno, ele é igual, o seno, ele é igual ao cosseno. Dá para fazer uma relação entre seno e cosseno justamente de 90 graus envolvidos com ele. Né? Inclusive, dá para, aqui no quarto, né, eu vejo que o cosseno de menos A é igual ao cosseno de A. Dá no mesmo. Lá no ciclo trigonométrico, a gente tem, vou tentar desenhar aqui, acho que é mais fácil desenhar no quadro. Né? Só para vocês guardarem aqui essas informações, eu vou lá para o quadro, vai ficar mais fácil desenhar, depois eu apago. Então, aqui, ó, lá no ciclo trigonométrico, a gente tem aqui um ângulo, por exemplo, de 45 graus. Como é que eu faço aqui no ciclo trigonométrico para observar o ângulo de 45 graus? Eu venho aqui nos 45, né? 45 graus aqui. E aí é como se eu colocasse uma lanterninha aqui por cima e o reflexo que a lanterninha fizesse em cima desse eixo X aqui, né? Ele seria o valor do cosseno, né? Então, cosseno X seno Y. Geralmente eu aprendi assim no ensino médio, né? Cosseno aqui, o reflexo em cima desse eixo, esse é o eixo do cosseno, esse aqui
o eixo dos senos, né? O y é o eixo dos senos. Então, se o 45 graus ficou esse daí, o menos 45 graus acaba sendo o mesmo ponto. Então, o cosseno de 45 é igual ao cosseno de menos 45. Né? Essa relação, essa identidade que a gente tem. Né? E mesmo se fosse aqui do outro lado também, né? No segundo quadrante, do terceiro quadrante, daria no mesmo essa relação. Pegasse aqui um ângulo de 125 graus, vai dar o mesmo ângulo aqui de menos 125 graus também. Né? Então, essa relação aqui vai ocorrer. E a outra relação que a gente tem é aqui o seno de um determinado ângulo é igual ao cosseno de 90 graus menos esse ângulo. Também daria no mesmo, né, dizer que é igual ao cosseno. Estou multiplicando por menos 1 aqui, 9 de A menos 90 graus. Eu prefiro até essa segunda, essa de baixo aqui, depois eu vou mostrar por quê. Então, só para mostrar que essas igualdades aqui são verdadeiras, né? Então, aqui o que eu tenho? Eu posso transformar qualquer cosseno em seno a partir dessa relação de 90 graus. Certo? Aqui é um θ. A partir dessa relação de 90 graus. Que, coincidentemente, é o mesmo 90 graus lá da diferença entre a corrente e a tensão no, no resistor, né? no indutor. Olha lá como é aqui o gráfico, né? Vamos ver lá o gráfico como é. Então vamos montando devagarinho aqui, depois a gente vai ao gráfico como é no indutor, né? Observe aqui, a corrente ela é 90 graus depois da tensão, certo? 90 graus depois da tensão. Então, como é que eu faria lá no meu gráfico, né? Naquele meu gráfico disso daqui. Se eu abrir aqui o gráfico, eu vou colocar o seguinte. A minha tensão lá em zero. Minha tensão em zero, 90 é π sobre 2. E como tem um atraso, né? Vai ficar aqui negativo π sobre 2. Ela a corrente vai atrasar 90 graus, né? Coloquei negativo ali. E eu só quero que vocês observem aqui como dá exatamente no mesmo. Aqui ficou igual aquele gráfico lá, né? Esse daqui, ó. Isso daqui é a observação, né? Isso daqui foi a observação, mediu lá experimentalmente, peguei um indutor, que é basicamente um enrolamento, um fiozinho enrolado, uma bobina, e apliquei uma tensão, medi uma corrente, fiz essa observação aqui, esses 90 graus. Depois eu fui lá e fiz criei lá no meu software, né, esse mesmo defasagem de 90 graus entre a tensão e a corrente. E agora eu só quero mostrar para vocês que usando essas relações que a gente escreveu no quadro, como a gente pode chegar na mesma coisa. Dá no mesmo se eu escrever a minha fórmula desse jeito aqui, ou vou comentar essa fórmula aqui, né? Dá um Ctrl C, Ctrl V embaixo. E vou fazer o quê? Vou substituir esse cosseno por um seno. Para substituir o cosseno por um seno, o que eu preciso aqui? Se eu botasse um seno aqui, seno. Eu não vi lá no quadro, eu vou lá no quadro.
para trocar o seno pelo cosseno, eu preciso apenas, eu tinha um cosseno de um ângulo, quero substituir pelo seno. É só tirar, é só, no caso, colocar os 90 graus, né? Se eu colocar 90 graus a ele, se eu colocar 90 graus a ele, vai ficar a mesma coisa. Se eu zerar aqui o gráfico, ó, se eu zerar, eu voltar aqui, eu estava mexendo, você não estava vendo. Ou eu coloco, se eu colocar aqui, ó, mais π sobre 2, né? Dentro do seno, né? Se eu colocar mais π sobre 2, ou simplesmente, se eu colocar zero aqui, vou deixar aqui zerado, vou deixar aqui zerado, aí eu fico com o mesmo ângulo nos dois, só coloquei aqui o seno. Eu não preciso ter dois ângulos diferentes. Só fiz trocar o cosseno pelo seno. Vamos ver o gráfico que vai dar. O mesmo gráfico. O mesmo gráfico. De novo, vou mostrar aqui. Vou fechar. Vou colocar aqui, vou comentar, né? Essa formulazinha com seno. Vou tirar o daqui e vou colocar o menos π sobre 2 aqui. Menos π sobre 90 graus aqui. 90 graus. Quando eu dou o play aqui, a tensão, a corrente atrasada da tensão 90 graus. Isso aqui já é esperado, né? Porque está claramente aqui apresentado que a fórmula da tensão é Vm1 cosseno de ômega t mais zero, né? Ângulo zero. E a fórmula da corrente é cosseno de ômega t menos π sobre 2. Mas eu só quero mostrar para vocês que essas duas fórmulas aqui representam a mesma coisa. Essas duas fórmulas, com a mudança de que, desde que eu comentar em cima, comentei essa, eu vou tirar o comentário dessa de baixo, e aqui eu simplesmente vou colocar igual a zero. Vou tirar o 90 graus. Porque o próprio seno já adicionou, só em colocar o seno, ele já adiciona essa informação do menos 90, que é a relação entre seno e cosseno. Quando eu dou o rodar aqui, eu obtenho o mesmo gráfico. Né? Então, aqui eu obtive o mesmo gráfico. Então, em outras palavras, eu quero dizer que o cosseno, o, o cosseno de ômega t menos 90 graus é a mesma coisa que o seno de ômega t. Certo? É a mesma coisa que o seno de ômega t. Está no mesmo. Até para ver aqui, né? O θ aqui é o ômega t, né? Então, essas duas grandezas aqui são iguais. Só o seno de ômega t ou o cosseno de ômega t menos 90, dá a mesma coisa, né? Ok? Então, eu tenho que representar matematicamente alguma coisa nesse sentido aqui. De dizer, ok até aqui, pessoal? Acompanhando até aqui no quadro. Então, o que eu tenho que representar? E aqui acaba juntando os conhecimentos lá de trigonometria, né? Tem que trazer e tal. Eu tenho que representar matematicamente, fazer um V minúsculo igual a RI. Eu tenho que dizer o seguinte, ó. Pessoal, eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer que o V, que é quem? Então, Vm vezes cosseno de ômega t mais φ é igual a uma indutância vezes um Im vezes cosseno vezes o seno já, né? De ômega t.
de ômega T. Pronto, mais φ, né? Pode até botar um mais φ aqui, porque é um defasamento que vai ocorrer de todo jeito. Mais φ. Então, eu quero dizer isso daí. Quero escrever isso daí de uma forma matemática. Como é que eu vou escrever isso daí? Eu vou escrever da seguinte forma. Para eu transformar um seno no cosseno, eu preciso de quê? Eu preciso de uma derivada. Certo? Uma derivada do seno é o cosseno. A derivada do seno é o cosseno. Então, matematicamente, a representação da tensão e da corrente no indutor, ela vai, a partir dessas observações, né, de experimentações, ela vai ser igual a quem? A tensão é igual a L, que é a indutância, né, quantos henries ele vai ter aqui, característica do indutor, vezes a derivada da corrente no tempo. Né? LDI dt. Você já deve ter visto essa fórmula em Física 3, né? Então, V igual a LDI dt. Então, essa daqui é a conversão que a gente vai fazer matemática, né? A partir das observações, a gente encontra isso daqui. E tudo bem, professor, no tempo, agora surgiu uma derivada no tempo, né? Para representar o comportamento da tensão e da corrente no indutor. Como é que eu vou resolver isso daí? Se a gente fosse resolver todas as formulações de um circuito elétrico, corrente alternada, no domínio do tempo, a gente teria, todo momento que encontrar um indutor ou um capacitor, a gente teria que resolver uma equação diferencial. A partir da corrente e da indutância, eu encontrar a tensão. Então, se eu tenho uma corrente é 5 vezes cosseno de ômega t mais 30. Para encontrar a tensão, eu teria que fazer a derivada e multiplicar pela. Então, eu vou ter sempre alguma relação diferencial aqui a ser resolvida para encontrar algo simples, que é uma tensão quando uma corrente está passando no elemento. Então, isso não é tão trivial quanto maior o circuito vai ficando. E a gente acaba fazendo essa mesma transformação que eu fiz aqui na resistência, eu vou precisar fazer aqui também. E tem uma ferramenta matemática que a gente não vai precisar. Aliás, eu acho que vocês estudaram, né, lá em cálculo 2, não sei o nível de profundidade que tiveram, mas a gente vai pegar o livro de cálculo e usar a tabelinha lá de transformações, tempo, frequência, da transformada de Fourier. Transformada de Fourier. A transformada de Fourier vai permitir o quê? Eu sair do tempo aqui para a frequência. E ela permite que a transformada da derivada eu saia de equações diferenciais e torne-se de equações algébricas com números complexos, coisas que eu já ia ter de todo jeito, só transformando em fasor, tensão e corrente. E aí eu peguei uma tabelinha, qualquer livro de cálculo que você abrir vai ter lá as tabelas de transformadas de Fourier, mas eu botei aqui no Google, né, transformada de Fourier. Aí baixei aqui esse manual aqui, esse capítulo aqui de um livro, e tem lá a transformada da derivada, tem algum aqui, propriedade transformada de Fourier de sinais contínuos, que no caso o tempo é um sinal contínuo, então a derivada, lá na página 26, deixa eu aqui, derivada, página 26 também. Então está aqui, se você tem uma função x no tempo, né, e quer fazer sua derivada, eu posso aplicar a transformada de Fourier, ela vai resultar em que a derivada vai ser apenas o fasor, né, desse sinal contínuo multiplicado pela grandeza imaginária, um j ômega aqui, a frequência angular. Então vai sair externo j ômega e vai continuar o fasor.
inclusive o mesmo padrão do livro, né? Minúsculo aqui, o sinal minúsculo, e aqui fica maiúsculo já para identificar que é aquela transformada fasorial no domínio do tempo. Então, vindo aqui para a nossa aplicação, eu vou transformar esse V minúsculo em um fasor. O L é uma constante, então é só L mesmo. E o DI, DT, vai se transformar em quem? J ômega, vezes o I, que vai se transformar em fasor também maiúsculo. E fazendo aqui nessa mesma relação, né, para identificar V sobre I, ver o impacto que o indutor vai ter na passagem dessa corrente, né, a dificuldade que ele vai causar a passagem da corrente. Passei o I dividindo aqui, fiquei com J ômega L, certo? E o que significa esse J ômega L? Lá na resistência, lá no resistor, né, o V sobre I me deu a resistência, que eu mostrei para vocês que a relação aqui era o V vai ter um θ, o I vai ter o mesmo θ do V, então era um número puramente real. É um elemento que vai dificultar a passagem da corrente puramente real. No indutor, eu vou ter uma diferença de 90 graus, né, entre a corrente e a aqui. Até nesse nosso exemplo aqui, né, eu deixei Vm, fase zero, dividido por Im, fase menos 90, e atrasado 90 graus. Então, θv menos θi fica zero menos menos 90, né? Zero mais 90. Aqui vai resultar num Vm sobre m, enfim, vai resultar aqui numa, vamos chamar Z, vezes Z fase 90 graus, né? E a gente viu que tudo que está em 90 graus é a mesma coisa que botar um J na frente, é a transformação direta, né? Tá no eixo dos números imaginários. Então, está batendo, está de acordo com essa relação. Está no eixo positivo dos imaginários aqui. Então, deu J ômega L, essa divisão, e eu vou dar um outro nome diferente de resistência para esse elemento aqui. Agora, esse elemento aqui vai se chamar impedância puramente indutiva. Certo? J ômega L vai se chamar de impedância puramente indutiva. E só o ômega L eu vou dar o nome de reatância indutiva. Reatância indutiva. Tá? Então, vamos guardar aqui essa informação, né? J ômega L, V sobre I. E agora, vou deixar nesse cantinho aqui, pequenininho, embaixo, porque depois de resistência, vocês viram que surgiu, né? Impedância e reatância. Então, trazendo um pouquinho agora para o resultado final, mesmo antes de falar do capacitor, o que a gente vai identificar como impedância agora. A impedância, essa daqui é puramente indutiva, mas ela pode ser parte indutiva, pode ser parte resistiva também, certo? Pode ser resistiva, capacitiva, pode ser puramente capacitiva. Só não pode misturar aqui esses dois. Ou é um ou é outro. Ou é indutivo ou capacitivo, mas parcela também dela pode ser resistiva. A impedância agora, que é o total, né, a soma total da parte real com a parte imaginária, a impedância ela tem duas partes, a parte real, que obrigatoriamente é a resistência, e a parte imaginária, um Jx. Esse Jx pode ser indutivo, se for positivo, ou pode ser capacitivo, se for negativo.
Vamos fazer a mesma relação agora que a gente fez com o indutor e com o resistor no capacitor. Vocês vão ver isso. Mas antes, a gente tinha só V igual a RI, né? Porque a gente só tinha resistência. No circuito de corrente contínua, a gente não tinha ainda tratado com reatâncias, né? Indutivas ou capacitivas. Só tinha resistência. Agora vai mudar o jogo. Agora eu não vou ter mais o V igual a RI apenas. Eu vou ter um V igual a Z vezes I. Certo? Vou mostrar já a importância. Agora eu vou ter V igual a Z. Certo? Essa daqui é a fórmula da impedância. Mas vamos continuar agora para os capacitores. Lá no capacitor, a gente vai ter um comportamento um pouco parecido com o que tinha na indutância, só que ao invés da corrente estar atrasada, como está aqui na indutância, a corrente vai estar adiantada. Então, o ângulo da corrente vai ser maior do que o ângulo da tensão. Certo? Lá no gráfico, né, lá na simulação da gente, ao invés de ter... Deixa eu voltar aqui para a situação anterior. Vamos ver aqui. Bom, antes a gente tinha no capacitor, né, menos π sobre 2. No indutor, aliás, no indutor a gente tinha isso daqui. No capacitor, aqui a correntezinha vermelha menor, né, de 50, atrasada da corrente. Agora a gente vai ter π sobre 2 de diferença. O θi tem 90 graus a mais do que o θv. E aí a gente vai ter essa nova configuração, onde a corrente está adiantada da tensão. O pico ocorre 90 graus antes de ocorrer o pico da tensão, do jeitinho que está aqui. O pico da corrente ocorre 90 graus antes de ocorrer o pico da tensão. Então, a formulação tem 90 graus também, vai ter uma derivada também, só que ao invés da derivada ser na corrente, né, vai ser na tensão, de forma similar ao que foi no indutor. Então, por observação desse comportamento experimental no capacitor, a formulação matemática para relacionar tensão e corrente no capacitor ficou a seguinte. Ficou I igual a C vezes a derivada da tensão no tempo. I igual a C dV dt. Que aí, no caso, a tensão, né, vai ficar atrasada da corrente. Mesmo que a gente acabe falando, sempre colocando a corrente como referência, daí no indutor a corrente fica atrasada da tensão e no capacitor a corrente fica adiantada da tensão. Certo? Tanto que sempre que a gente vê algum equipamento elétrico, algum equipamento, algum motor elétrico, tem uma característica que a gente vai ver nas próximas aulas, que é o fator de potência, né? A gente fala fator de potência em atraso, fator de potência adiantado, já tem uma relação direta com essa parte do conhecimento aqui. Então, quando eu falo em atraso, fator de potência, eu já estou dizendo que ele tem características indutivas, e adiantado, características capacitivas. Então, é importante ter isso na mente que a corrente está atrasada da tensão no indutor e a corrente está adiantada da tensão no capacitor. Da mesma forma que eu vou aplicar a transformada de Fourier, e a transformada de Fourier diz o seguinte, né, que aqui a corrente ela vai virar phasor, aqui a capacitância é uma constante e a derivada vai ficar J ômega e o phasor da tensão. Então, do mesmo jeitinho. Certo? Vou fazer o mesmo padrão aqui, V sobre I. Então, nesse mesmo padrão, vou passar esse J ômega C dividindo e o I
dividindo também, né? Então, vai ficar V sobre I igual a 1 sobre J ômega C. E aí, para tirar essa grandeza imaginária do denominador, vou fatorar, vou multiplicar e dividir por J, para deixar mais organizado, vai deixar a grandeza imaginária no numerador. No denominador vai ficar j ao quadrado é menos 1, né? A gente já tinha visto nas outras aulas. No numerador fica só o j, então V sobre I, ou seja, a impedância do capacitor, vai ser igual a quem? Vou botar o j separado aqui, certo? Vezes, ou seja, um número complexo, da mesma forma do indutor, vezes menos 1 sobre ômega C. E a gente vai chamar essa daqui como impedância, com conjuntão, né? J menos 1 sobre ômega C. Esse daqui vai ser a impedância puramente capacitiva. E só essa parte aqui, sem o J, né, vai ser a reatância capacitiva. Anotem aí. E a gente vai... Isso aqui vai resultar nessa tabelinha, que está lá no livro e no slide, né? Essa tabelinha aqui. Agora, aquela lei de Ohm, né, V igual a RI, ela foi expandida, né? Aqui eu tenho o ZI, onde o Z é igual agora, né? O Z é igual, o Z é igual a uma parte que pode ser puramente real e outra parte puramente imaginária. A parte real da impedância, a gente vai dar o nome de resistência, a parte imaginária de reatância. Se ela for positiva, a reatância, ela está vindo de um indutor. Se ela for negativa, ela vai vir de um capacitor. Né? E aqui eu tenho esses três elementos, né? Resistência, resistor, indutor, capacitor. Resistor, a impedância dele é a própria resistência. Reatância não existe, porque só vai existir quando o número for complexo, a impedância for complexa, né? Que vai ocorrer no indutor. O indutor for J ômega L, tirando o J aqui, tirando a grandeza imaginária, fica com a minha reatância. Do capacitor, J menos 1 sobre ômega C, tirando o J aqui, fica com menos 1 sobre ômega C, que é a minha reatância capacitiva. Certo? E aí, quando eu transformo os elementos do meu circuito, né, do tempo para a frequência, ou seja, eu transformo resistência, na verdade, eu transformo, né, fica na mesma coisa, mas eu transformo indutâncias e capacitâncias em impedâncias indutivas e capacitivas. A unidade das impedâncias são a mesma. É horrível assim, é ohm, né? É tudo ohm, tudo vira ohm aqui. E aí as relações de série paralelo são iguais às relações de série paralelo da resistência. Se tiver duas impedâncias em série, eu somo. Se tiver duas impedâncias em paralelo, eu faço igual ao paralelo de duas resistências. O produto dividido pela soma. Né? Então, vamos ver aqui rapidamente esse exemplo. Deixa eu fazer aqui o homem. É mais ou menos isso aí. Então, vamos fazer rapidamente esse exemplo. Certo? Vocês vão clarear bem mais quando a gente terminar esse exemplo aqui. 15 minutinhos a gente faz. Vou primeiro fazer a leitura, né? Então, a gente tem aqui um resistor de 90 ohms. Ele tem, aliás, eu tenho três elementos, né? Um resistor de 90, um indutor de 32 miliamperes e um capacitor de 5 microfarads. Então, esses três elementos estão ligados em série, certo? Com uma fonte de tensão. A fonte de tensão alternada
750 cosseno de 5.000T, né, o ômega, mais 30 graus. E a primeira coisa que se pede é construa um circuito equivalente no domínio da frequência. Então, vou até dar um passo anterior, eu vou primeiro desenhar o circuito no domínio do tempo, depois a gente faz o circuito do domínio da frequência. O que significa eu representar o circuito do domínio da frequência? Eu vou pegar as fontes de tensão e de corrente que existirem e vou transformar em fasores. Não vai aparecer mais cosseno de ômega t mais tal. Vou pegar só o fasor. Aqui no caso está 750 fase 30 graus. Resistência vai mudar? Não. Resistência de antes vai continuar. E as indutâncias e capacitâncias vão se transformar em impedâncias indutivas e capacitivas. Então, onde tinha 32 milienes, vai se transformar em J ômega L. E esse ômega eu vou pegar onde? É a frequência da fonte. Ou seja, só em ter o ômega no indutor e no capacitor, está claro que a frequência do sinal muda as características das impedâncias indutivas e capacitivas. Se eu tiver um circuito com uma frequência lá de 5.000 radianos por segundo, como esse daqui, e outro com uma frequência de 100 radianos por segundo, já mudou a característica do indutor e do capacitor. Né? Aqui dá para ver que para um indutor, por exemplo, quanto maior a frequência, quanto maior o ômega aqui, maior a impedância indutiva do indutor. E para o capacitor, ao contrário, né? O ômega não está no denominador, né? Então, quanto maior a frequência, mais significante vai se tornando o capacitor. A impedância dele. Então, vamos aqui para o quadro. Ok? Então, essa parte do quadro aqui é bem importante, é um resuminho do que está lá no capítulo 9 do livro. Eu acabei usando aqui mais rapidamente, aplicando, né, alguns outros conhecimentos. Lá no livro ele fala mais passo a passo, mas o que nos importa aqui é essa conclusão que foi chegada, né, a partir dessas ferramentas matemáticas. Então, aqui basicamente o que eu tenho é o seguinte: uma fonte de tensão com a frequência dela, com a grandeza dela, 750 cosseno de 5.000T mais 30 volts. Uma resistência, que não vai mudar mesmo, né? 90 ohms. Uma indutância, a representação da indutância, e uma capacitância, a indutância de 32 milihenries e a capacitância de 5 microfarads. Então, esse daqui é o circuito no domínio do tempo, certo? Para eu transformá-lo para o domínio da frequência, ele vai se transformar nisso daqui. Vamos ver aqui vamos ver essa transformação. Essa fonte de tensão, que é a única que eu tenho, vai se transformar no fasor. 750, fase 30. Pronto, rapidinho. Resistência vai permanecer ela mesma, não muda nada. Sempre que tiver resistências, não muda nada. A indutância vai se transformar agora numa impedância indutiva, que a gente viu que é J, ou seja, o ZL, né? É J ômega L. Então, vai ser J, o ômega é 5.000 radianos por segundo, e o L é 32 vezes 10 a menos 3. Então, 5.000 vezes 5 vezes. Aqui o 10 a menos 3 com o 5.000, o 1.000 aqui corta, né? Fica 5 vezes 32, que dá a metade vezes 10, dá 16, 160, né? Então, fiquei com J 160 ohms. Opa. J 160 ohms. Essa daqui foi a minha impedância indutiva. Vou fazer o mesmo com o capacitor.
No capacitor tem um ZC aqui, uma impedância capacitiva, que é quem? Menos J1 sobre ômega C. Então, fiquei com menos J1 sobre 5.000 vezes C, que é 5 vezes 10 a menos 6. Certo? Aqui vai ficar o quê? Vai ficar 10 a menos 3, né? 5 vezes 5, 25. Ficou 1 dividido por 5, vezes 10 a menos 3. Vai ficar 10 a terceira. 1 dividido por 25 vai dar 0,4, né? 1 dividido por 0,4, né? Vai aparecer 1 dividido por 25. 1 dividido por 25 é 0,04 vezes 1.000, 40, né? Então, aqui ficou menos J40 ohms. Pronto, esse aqui é um circuito no domínio da frequência, esse aqui de baixo. Né? O que a gente vai fazer nossas questões sem precisar de equações diferenciais. A gente vai desenvolver nossas questões aqui sem precisar de equações diferenciais, de forma algébrica, né? De forma algébrica mesmo. Bem mais fácil de. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, que eu posso descobrir aqui desse. Vou esquecer agora o meu circuito no tempo. E agora, o que eu posso descobrir aqui? Primeira coisa, qual é a corrente que está circulando, né? Tem um circuito em série aqui. Então, eu sei que a minha lei agora não é mais V igual a RI, é V igual a Z vezes I. Né? O V, eu sei qual é, 750, 30 graus. O I é o que eu quero descobrir. Qual é o Z equivalente aqui, no circuito em série? Quando transformamos, né, em impedâncias, indutâncias e capacitâncias, eu vou tratá-las como impedâncias agora, né? Vai ter o mesmo comportamento de resistências em série, resistências em paralelo. Se tiver em série, eu vou somar, se tiver em paralelo, eu vou fazer o paralelo que eu faria em resistência. Então, meu Z aqui vai ser quem? Vai ser 90 mais J 160 menos J 40. Então, esse meu Z vai ser 90 mais J 120 ohms. Esse é meu Z equivalente. Meu equivalente aqui é 90 mais J 120. E aí eu vou ter que meu I, a corrente que circula nesse circuito, vai ser quem? V sobre Z. Ou seja, 750 fase 30 sobre 90 mais J 120. E aqui você só resolver, né? A gente tinha tratado na última aula sobre o uso da HP, ou o uso, enfim, calculadora, o que você quiser, em números complexos, é só utilizar aqui a calculadora. Se tiver um HP, vai ajudar muito. E eu vou colocar lá. Vou olhar aqui, ó, está em graus, degrees, e o modo está em polar. Vou lá colocar 750 fase. A fase, não ficar lembrando, amarelo, laranja, 6. 30 graus, dividido pela impedância, que foi 90,120. Deu para entender essa conta aqui? Tensão dividido pelo Z, equivalente, né? Ele estava em série, eu fiz somar. Deu aqui 5, a corrente de I igual a 5 fase menos 23,13 amperes. Tá? Então, essa é a corrente que está circulando nesses meus elementos. E agora, se eu quiser, por exemplo, encontrar se a corrente passa na impedância, ela passa causando uma queda de tensão.
quais são essas tensões? Qual a tensão aqui na resistência? Qual essa tensão na indutância? E qual essa tensão na capacitância? É só multiplicar V igual a Z vezes I. Eu não tenho o I, que é 5 menos 23, 13. E eu não tenho as impedâncias, né? Aqui é puramente resistiva, aqui é puramente indutiva, puramente capacitiva, enfim. É só sair multiplicando. E aí eu vou saber a queda de tensão em cada um desses elementos. Do mesmo jeito no circuito puramente resistivo. Vamos lá. Eu quero saber, por exemplo, quem é o V da resistência. É só fazer 90, o Z dele, vezes o I, que é 5 fase menos 23,13. Pode colocar na calculadora, mas eu também posso ver de cabeça, né? 90 é puramente real, então fase zero. Produto, multiplica-se os módulos, soma-se as fases. Vai ficar só 90 vezes 5, né? A fase de 90 é zero. 90 vezes 5, 450. Fase menos 23, 13. Bom, essa é a tensão aqui em cima desse resistor. A tensão em cima do indutor, o indutor tem J160. Se eu multiplicar J160 por 5 menos 23,13, dá para fazer de cabeça também. Assim, não é obrigado, né? Pode botar na calculadora que ela vai dar com certeza o resultado. Mas só quero mostrar para vocês como eu vou fazer de cabeça e pode botar na calculadora só para você ver como dá certo também. Quem é o J160? O J160, vou botar aqui só o imaginário real. Eu vou transformar o J160 em o produto. É sempre recomendado, é mais fácil ser feito no formato polar. Então, o J160, a parte dele real é zero e a parte imaginária está lá em 160. Né? Então, o módulo dele vai ser 160 e a fase, ó, não é o ângulo que ele faz com a parte positiva dos números reais. Né? Então, se tem J 160, em outras palavras, eu vou ter 160 fase 90 graus. 160, 90 graus vezes 5 menos 23,13, multiplica-se partes os módulos, soma-se, né, no produto, soma-se os ângulos. 150, 160 vezes 5. Qualquer produto por, outra dica também, né? Para quem gosta de fazer, precisa às vezes fazer coisa de cabeça. Qualquer produto por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2, né? Certo? Então, ou o contrário, né? Dividir por 2 e multiplicar por 10, está no mesmo. Né? Geralmente, eu gosto de dividir logo por 2. Aqui vai dar o quê? 80, né? Multiplicar por 10, 800. Outra dicasinha para fazer continha de cabeça mais rápida, né? Então, 160 vezes 5 vai dar 800. Fase. Aí eu vou somar os ângulos aqui. Dá 90 mais menos 23, que vai dar 66,87. Certo? Todo mundo entendeu essa continha que foi feita aqui? Ok. Tranquilo. Tranquilo. A mesma coisa agora para o outro, que é o V do capacitor. Né? V do capacitor, que também dá para fazer na calculadora, tendo um HP ali, ela vai fazer para você. E também você precisa ter essa, pode ser até mais rápido fazendo de cabeça. Que aqui, se eu tenho menos J, né? No ciclo trigonométrico lá, ele está aqui para baixo. Né? No ciclo trigonométrico não, no plano complexo, né? Que é real, imaginário. Ele vai estar aqui para baixo. O ângulo que ele faz é de menos 90 graus, com a parte positiva do eixo real, então vai ser 40 o módulo, fase menos 90. Né? Eu tenho menos J 40, se está na HP, vai aparecer 40 menos 90. 40 vezes 5, aquela mesma estratégia, divide por 2, multiplica por 10, 20, 200.
soma-se os ângulos. Menos 23,13 mais menos 90 menos 113,13. Certo? Aí eu fazer aqui, não, professor, não dá para fazer de cabeça, preciso fazer na calculadora. Faz, não tem problema não. Você vai ver que dá na mesma coisa. Pega lá, coloca aqui, né, o 5, a corrente. Então, eu vou aproveitar a tela aqui, ó, vezes 90. Aí é só multiplicar 5 vezes 90, 450. O módulo continua o mesmo. Certo? Aí vou botar agora aqui, ó, vezes J, ou seja, 0 a parte real, 160 a parte imaginária, e o esperado é que dê 800, né? Faz 66. Então, aí 800, faz 66, 87. E aqui deu 160,90, né? Já transformou. E o outro era menos, era 0 aqui, vírgula, menos 40, né? Menos J40. E o esperado aqui ia dar 200, fase menos 113,13. Deu certinho aí os três. E agora, se eu, há uma dúvida agora, né? Mas professor, agora eu tenho esse... Aqui, deixa eu voltar para cá. Eu tenho aqui esse circuito, né, com essas três tensões, VR, VL e VC. Se eu somar VR, VL e VC, se eu somar as três quedas de tensão, quem eu devo encontrar? Pela lei das malhas, né? Se eu somar as três quedas de tensão, o que a lei das malhas diz? Somatório, as elevações vão ser iguais às quedas, né, em cima de uma malha. O somatório de todas as tensões é igual a zero. Então, se eu só tenho uma fonte aqui que está elevando, no sentido de análise aqui, que é 750, o resto está caindo. Se eu somar as três aqui, ó, 450, 8, olha que às vezes, para onde ele está apontando, né, é como se fossem vetores aqui mesmo, né? 450, mas está apontando para menos 23. 800 apontando para 66. 200 apontando para 113. Então, é como se fossem forças ali trabalhando entre elas. E o resultado vai dar quem? Vamos fazer a soma. A soma aqui vai dar, ó, 450 fase menos 23, 13, mais 800 fase 66, 8, 7, mais 200 fase menos 113,13. E vai dar o valor da fonte, que é de 750, 30 graus. Né? Então, a lei das malhas serve perfeitamente, somatório, a lei de Kirchhoff das malhas, somatório das tensões numa malha fechada igual a zero. Vai dar zero aqui. É só ver as contribuições, quem está elevando, quem está caindo, somar tudo aí vai dar igual a zero. Certo? Isso aqui pode ser visto aqui. Sim, então, se a associação em série é só somar, paralelo, faz aquele mesmo paralelo das resistências, lei de Kirchhoff das tensões dos nós vai funcionar, das malhas vai funcionar. Aqui a corrente, aqui é o circuito no domínio da frequência, né? A corrente 5 fase menos 23, 13. A tensão no resistor 450 menos 23, 13. A tensão no indutor 866, 87. A tensão no capacitor 200 menos 113,13. Então, se eu somar essas três tensões aqui, logicamente vai dar a tensão da fonte. Né? A tensão da fonte se divide aqui nos elementos dessa malha. Ok, pessoal, alguma dúvida aqui? Enfim. Não, professor, tranquilo. As dúvidas vão surgindo. Olha lá o capítulo 9.4. No 9.4, vocês vão encontrar
Tá aqui, ó, no 9.4. Vocês vão encontrar essas transformações que são feitas, né, esse passo a passo que é feito para a resistência, que ficou V igual a RI mesmo, para a indutância, que é no mesmo ângulo aqui, né, para a indutância, que ficou, cadê? J ômega L, a transformação, tem aqui a aplicação de Euler e tal, olha, né? E tem aqui do capacitor, assim, ficou aqui esse defasamento, e tem aqui o do capacitor, que está aqui do capacitor, I igual a C dVdt, a aplicação dele aqui, né, aí botando J para cima, fica menos 1 sobre, menos J 1 sobre ômega C, né? Cadê aqui? Enfim, acho que ele deixou assim mesmo. E agora a impedância veio igual a ZI, né? A definição de impedância agora ficou igual a ZI, certo? E aquela tabelinha que eu dei o print ali no slide, ficou essa daqui. Impedância e reatância sem o J. Ok? Aí aqui a gente vai acabar falando, mas cedo ou tarde vocês vão ver que dá tudo no mesmo. Leis de Kirchhoff vai dar igualzinho, somatório das tensões, numa malha, somatório das correntes no nó, vai dar tudo igual, pessoal. Todos os conhecimentos que a gente teve até agora vão dar iguaizinho, sem tirar nem pôr. Pegar um circuito, olha aqui esse circuito de exemplo, né? O circuito que a gente fez agora de 932 mil e 5 micro, para a transformação aqui, tá tudo igualzinho, não vai mudar nada, calcula a corrente, calcula as tensões, faz o somatório para ver se deu mesmo. Enfim, tudo permaneceu. Essa daqui já é outro exemplo interessante. Está inclusive no slide, né? Eu até posso fazer, né? Esse daqui, ó, que é paralelo, né? São três impedâncias em paralelo. Agora a gente vai chamar isso aqui de impedância, né? Está no domínio do tempo. Quando você transformar no domínio da frequência, esse 40 microamps e esse 1 microfarad vai se transformar em ohms também, né? Então, aqui você vai botar J ômega L, menos 1, menos J 1 sobre ômega C, vamos transformar em impedância desses dois aqui, com esse ômega de 200 mil radianos por segundo, e vocês vão desenvolver a questão como se fosse resistências, né? Eu vou ter três impedâncias aqui, uma puramente resistiva, outra resistiva indutiva e outra puramente capacitiva. Então, você vai considerar como se fosse três, um Z1, um Z2 e um Z3. Ou faz 2 em 2, produto sobre a soma, ou faz 1 sobre Z equivalente igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Z3. O mesmo conhecimento que vocês tinham ali daquela do ensino médio, né? Vocês viam essas resistências em paralelo, viram física 3, e agora só não são mais resistências, são impedâncias, né? Com números complexos envolvidos com elas, né? Então, você vai encontrar o equivalente aqui, depois encontra a tensão, vai ficar só com a corrente vezes uma impedância só, eu vou encontrar a tensão V, e com a tensão V dividido por 10, encontro I1, dividido por essa impedância aqui, encontro I2, dividido pela impedância capacitiva, encontro I3, certo? Não sei se é resolvido já é resolvido aqui. Aí foi, encontrou 1, 2, 3, pá, aí. Né? Então, vai fazer aqui resolvido também, né? Mas depois vocês fazem e vem aí, confere o resultado. Então, está aqui no domínio do tempo, no domínio da frequência, já ficou ó, o J, o 40 mil. Veja que só o que muda efetivamente, a resistência permanece o mesmo, e se tiver fonte de tensão ou corrente, é só transformar aqui. Aqui vai ficar quem? Pronto, outro erro. Qual vai ficar aqui esse fasor, pessoal, dessa corrente? IS. Vai ficar quem aqui? Qual é o φ? Qual é o φ daqui? Não tem nada, é zero, né? O φ, o ângulo dessa corrente IS de T
E S de T aqui, 8 cosseno de 200.000 T. Acabou. Então, vai ficar 8 faz zero. Aí, ó. 8 faz zero. Resistência não muda nada, 10 e 6, para repetir, ó. Tchá, tchá. O que vai mudar aqui é o 40 microen e o 1 microfarad. Isso que vai mudar. Essa aqui vai ficar J ômega L, J ômega 200.000, L 40 microfarad, 40 vezes 10 a menos 6. E aqui menos 1, menos J sobre, menos J 1 sobre ômega, que é 200.000, 10 a menos 6. Né? E aí vai encontrar esses valores aqui. E daí é só tratar como se estivesse tratando com resistências em paralelo. Uma puramente resistiva, impedâncias em paralelo. Uma puramente resistiva, uma resistiva indutiva, outra puramente indutiva, Z1, Z2, Z3. Faz o equivalente, encontra o equivalente das três, né? Um Z equivalente, multiplica por 8, faz zero, acha a tensão V, divide essa tensão V por 10, por Z1, por Z2 e por Z3. Tchau, tchau, tchau. Então, encontrou aí. Tchau, mesmo. Ok? E o que eu vou passar para vocês agora, até o final da tarde, que está no ar, vou escolher lá do livro, do site da biblioteca, umas 12 questões, certo? Vai ser meio pesadinho, porque são 2 semanas, já que a gente passou. Então, 12 questões para serem feitas em dupla desse assunto. E aí, eu vou passar muitas já, porque é o principal, a diferença pesada que a gente vai ter desse semestre, desse bimestre para o bimestre passado, é basicamente fazer essa conversão. Cadê? É basicamente aprender a fazer essa conversão para um circuito onde vão aparecer impedâncias agora, né, ao invés de impedâncias indutivas e capacitivas também, ao invés do indutor em si, do capacitor em si, e a tensões e correntes vão deixar de aparecer no domínio do tempo para aparecer em fasor, que é mais simples ainda essa conversão. E depois o passo mais difícil aqui, eu diria, a novidade seria aprender a trabalhar com a calculadora, que eu estou gravando exaustivamente as continhas que a gente faz aqui, né, para vocês pegarem esse ritmo de trabalhar com a calculadora. Né? Então, o grande objetivo aqui é vocês pegarem esse ritmo de aprender a trabalhar com a calculadora, fazer essas contas, essas conversões aqui, né, do tempo, de um circuito no domínio do tempo para o domínio da frequência, e entenderem que a gente tem agora, em cada ramo aqui, um Z1, que é 10 ohms, um Z2, que é 6 mais J8, e um Z3, que é menos J5, né? Depois de fazer essa conversão aqui, certo? Esse exemplo. Então, uma vez aprendendo isso daí, os próximos passos seriam os mesmos, idênticos do que vocês fizeram no bimestre passado. É como se fossem 3 resistências em paralelo. Ou faz de duas em duas. No caso agora com impedâncias, né? Z1 vezes Z2 sobre Z1 mais Z2. O produto sobre a soma. Ou faz logo as três. 1 sobre Z equivalente igual a 1 sobre Z1 mais 1 sobre Z2 mais 1 sobre Z3. Aprendeu a fazer isso daqui, usando a calculadorazinha HP, que já entende tranquilamente como é que funciona essas relações, você pode botar até direto, vou fazer agora esse equivalente, só para vocês verem como ela é robusta. É só fazer assim, ó, 1 sobre 10 mais 1 dividido. Aí aqui você bota mesmo, 6,8 mais 1 dividido por 0, menos 5. Então, esse daqui é 1 sobre Z, né? 1 sobre Z equivalente. Peguei o 1 sobre Z1, que era 10, 1 sobre Z2, que é 6J8, e 1 sobre Z3, o Z3 sendo
menos J5. Né? Sei lá, ó. Deu isso daí. 1 sobre Z é isso daí. Certo? Se eu colocar 1 dividido por isso, eu vou encontrar Z. Né? 1 dividido por dividido. 1 dividido por essa resposta anterior. Então, meu Z é equivalente a esse daqui. Posso até colocar no formato polar, no formato retangular, porque... Pronto, outra coisa. Tensões e correntes geralmente vão aparecer no formato polar. Impedâncias geralmente vão aparecer no formato retangular. Isso também não é obrigado, não. Pode, mas geralmente, como resultado final, se tiver marca alternativa, aí você coloca geralmente nesse formato aqui. Porque a impedância no formato retangular, eu já identifico qual é a parcela real, qual é a parcela imaginária. Né? Então, é só multiplicar isso daqui por 8 fase zero. Eu vou obter a tensão V. Eu tenho I e tenho Z, né? Um Z único aqui. Z vezes I igual a V. Deu esse V aí, que no formato retangular polar. Ficou aqui, 40 faz menos 36. Aí agora eu tenho a tensão, aí é só sair dividindo. Vou até adiantar aqui a resposta. Normalmente que eu divido isso daqui por 10, aqui, ó, corrente 1, exatamente igual. No momento que eu divido isso daqui por 6 J8 pelo Z2, eu vou obter a corrente 4 menos 90 do I2. E no momento que eu divido essa tensão por 0 menos 5, ou seja, menos J5, Z3, eu vou obter quem? Ó? 853,13. Né? Calculando o HP ajuda muito, porque não precisa se preocupar qual formato está, qual, enfim. Não tem muita preocupação, não. Certo? Deu para entender essas contas aqui? Esse exemplo fez rapidíssimo esse exemplo, né? Ok? Então, basicamente, o trabalho de vocês, pessoal, é transformar, depois de transformar para esse circuito, fazer equivalente, série, equivalente paralelo, se não der para fazer série ou paralelo, lei dos nós, lei das malhas, certo? Montar sistema de equações, se for necessário, ver se lei dos nós, lei das malhas, naquela parte que eu digo, ver se tem alguma corrente que você não conhece, ver se tem alguma tensão que você não conhece na malha. Se não tiver, vai montar o sistema de equações do mesmo jeito que vocês faziam antes. Tudo igual. A única diferença você vai estar tratando agora com números complexos, né? Com fasores e com impedâncias. Ok? Então fica para a segunda essa listinha com 12 exercícios em dupla, né? Continua sendo em dupla. Da edição do livro que está lá na biblioteca, no site da biblioteca. Professor, esse exercício é para colocar no Moodle? Eu vou criar, né? Eu vou criar aqui, junto com as aulas, eu vou criar e vou definir quais são as atividades que têm que ser feitas lá do livro. Tá certo, professor. Obrigada. André Moraes. Presente. Arthur Emanuel. Presente, professor. Helder de Oliveira. Ok. Jaine Ribeiro. Ela precisou sair, que ela falou aqui no chat. Eu sair agora. Não, só ela mesmo, só. Jaine, Luiz Felipe. Natália Nascimento. Aqui, professor. Ok. Pedro Vinícius. Presente, professor.
Verena Maria, Emanuel Vitor, Marcos André, Rita de Cássia, Felipe Gama, Felipe Gama aqui. opa, João Vitor, Presente, professor. Carla Vanessa, Presente, professor. Lorena Carolina, Presente. Lucas Henrique, Maria Isabel, Presente, professor. Maíra Carolina, Presente, professor. Pedro Freitas, ok, Rebeca Emanuela, Presente, professor. Cristófane, Jonas Antônio, Maria Mona Lisa, Presente. Maria Vitória, Pedro Antônio, ok, Rabeque Tawane, Thaís e Alessandra, Túlio Carlos, Boa tarde, professor. Presente. Rodrigo Lopes Presente, professor. e Geraldo Júnior. Beleza, pessoal. Por hoje era isso. Daqui a pouquinho eu estou lá no AVA atualizando as 4 aulas, né? E a listinha de exercícios em dupla, certo? 12 questões. Até segunda. É isso. Tchau, tchau.